Meu nome é Marcos de Assis Moura e eu vou apresentar esse material sobre o Covid-19, que é a nossa nova pandemia mundial associada a um vírus, um coronavírus, que ainda não tem precedentes na história da humanidade, dos seus aspectos tanto genéticos quanto potencialmente patológicos. Então a gente vai basear no que se tem de evidência hoje em relação ao vírus. Lembrando que tudo que a gente fala nesse momento em relação à saúde pública e até mesmo do aspecto viral pode ter mudanças durante o período, nos próximos dias ou até o final do dia. A gente está discutindo um novo vírus porque ele se apresentou de uma maneira muito peculiar, nos últimos meses. Desde sua descoberta, no meados de dezembro, até o primeiro mês com o seu diagnóstico, se percebeu ali que a humanidade está diante de uma nova patologia, de novo agente etiológico, de um novo vírus, que em um mês já foi relacionado ao primeiro caso de mortalidade. E no segundo mês, de 32 casos, houve uma explosão para mais de 6 mil casos. E aí sim ganhou um aspecto de extrema relevância, onde a gente está com um vírus novo, potencialmente letal e muito infeccioso. Tudo isso é muito importante. O que, como é uma coisa muito recente, gerou diversas lacunas e dúvidas. E onde tem lacunas e dúvidas na medicina, gera muita especulação e muitas inverdades. Então a gente precisa saber o que a gente tem hoje de evidência para poder perpetuar apenas informações verídicas. Isso é muito importante. E agregado a essa novidade, esse aspecto explosivo dessa infecção viral, ele se demonstrou, além de muito infectivo, com um grau de letalidade. Que, dentre as outras infecções virais corriqueiras, cotidianas, um pouco mais elevado. E a gente tinha dados hoje, dados em torno de 130 mil pessoas no mundo infectadas, com uma casuística de mais ou menos 5 mil mortes, e o que não se fala muito, que apesar de ter muita mortalidade, a maioria das pessoas se recuperam, e recuperam bem com esse vírus. Mas o que chama a nossa atenção são esses gráficos exponenciais, mostrando um aumento exponencial de casos associado a um aumento exponencial de mortes. Esses gráficos na saúde como um todo é muito preocupante, o que leva dúvidas, alardes e até mesmo pânico. Bem, de forma geral, lembrando que esses percentuais podem ocorrer variações dependendo de onde foi feito o estudo e de qual grupo foi estudado. Nossas maiores evidências na China basicamente foram testadas pessoas doentes e na Itália, na Europa e na Coreia do Sul, de forma geral, foi testado toda a população. Então, esses dados podem haver variações. Mas o que é mais relevante aqui é demonstrar claramente que em todos os estudos demonstraram que a maioria dos pacientes tem as formas leves, as formas brandas da doença, que são semelhantes a doenças gripais ou a resfriados comuns. E aqui os casos de óbitos são relacionados a grupos específicos, que são esses. Na China, nossa maior evidência demonstra que pessoas com doenças crônicas são as mais acometidas pela mortalidade, principalmente doenças cardiovasculares, associadas a diabetes e doenças do pulmão, ou pneumopatias. Então, o que não é diferente do que acontece corriqueiramente nos postos de saúde ou nas emergências médicas. Além disso, há uma especificidade etária em relação à mortalidade desse novo vírus. Os idosos, pessoas acima de 60 anos, compreendem quase a totalidade dos casos de letalidade. Não se mostrou um vírus letal para crianças nem para adultos jovens. Mas o que tem de novo aí? Bem, como qualquer outras doenças respiratórias graves, ainda assim acometem pessoas comórbidas, pessoas que têm doenças de base grave e pessoas idosas. Então, esse vírus se demonstrou também muito peculiar dentro do seu grupo de infecções, ou seja, ele não tem ainda nada de anormal. E a gente, quando fala de coronavírus, apesar de todo mundo como está sendo divulgado na mídia, como uma coisa totalmente nova, não. Os coronavírus são conhecidos antigos dos seres humanos. Eles já provocam resfriados desde a década de 60. Se a gente pegar, aqui esse gráfico demonstra, os coronavírus mais comuns, eles circulam periodicamente. Eles são vírus que acompanham a população de maneira corriqueira, cotidiana, são sazonais, como todos os síndromes respiratórios. Eles acontecem de forma frequente. Se a gente tem um resfriado, uma gripe viral, 10% delas são causadas por coronavírus. Entendeu? Então, o que tem de novo aí? Na verdade, as perguntas ficam a partir daí. Se você tem uma doença
respiratória que acomete idoso, isso aí nada de novo. Acomete pessoas com outras doenças, diabetes, hipertensos, pneumopatas, ainda assim nada de novo. Então por que a gente levou toda essa consideração em relação a esse vírus? Por que a gente está olhando com um olhar diferente? Por que pessoas que nunca se preocuparam com saúde hoje se preocupam? Por que nossa vida social, nossa vida de trabalho, as pessoas comentam em todos os níveis? Por que os médicos estão preocupados? Na verdade, como falei com vocês, o coronavírus é um conhecido nosso desde a década de 60. E ele tem esse nome corona porque ele parece uma coroa em observação e ultraestrutura na microscopia eletrônica. E são divididos em dois grandes grupos, os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Né? Os de cima aqui, né, o 229E, o OC63, esses são relacionados a traqueobronquite e doenças respiratórias em crianças. Como eu falei para vocês, 10% circula naturalmente na população como um todo. Mas os beta-coronavírus têm um aspecto muito peculiar, o que leva a uma comoção e outro alarde, inclusive preocupação. Eles também são coronavírus zoonóticos. E esse nome zoonótico significa que eles podem ser vinculados por animais. Ou seja, eles podem ter animais que transmitem esse vírus para o homem. Daí, o que se abriu, no primeiro momento, diversas especulações em relação a como esse vírus chegou até os seres humanos. E outra coisa interessante, que nas últimas 2 décadas, 3 novos beta-coronavírus zoonóticos apareceram com grande potencial, né, infeccioso e grande potencial letal. A SARS, né, no sul da Ásia, ocorreu em 2002, o MERS no Oriente Médio, né, em 2012, e agora esse novo coronavírus, que é um SARS-CoV-2, 2019, coisa super atual. E, diante disso, a gente tem um aspecto interessante, porque esse vírus, como é um vírus zoonótico, existe muita especulação de qual espécie trouxe. A maior evidência é que o morcego trouxe esse vírus ao ser humano. Por quê? O morcego já é um animal conhecido da gente em relação à transmissão de vírus. E diversos vírus extremamente patogênicos já são vinculados pelos morcegos. E eles são reservatórios naturais. Daí o que a nossa dúvida é se houve um salto do morcego para o homem ou se houve um hospedeiro intermediário. Mas evidências mostravam que em Wuhan foi o caso índice, o primeiro caso. Hoje já se procura que esse vírus já tinha sido importado para Wuhan, uma vez que Wuhan é um centro pitoresco da cultura chinesa, onde diversas pessoas transitam lá. É uma grande capital na China. Bem, e a nossa primeira pergunta, se ele é um vírus zoonótico, se ele é um novo coronavírus, como é que ele se comporta dos outros vírus letais respiratórios? Bem, ele se demonstrou em relação à nossa influenza sazonal mais letal. Sim, a nossa influenza ela tem uma mortalidade de 0,1%. Mas em relação aos outros coronavírus conhecidos, né, o MERS não teve um aspecto pandêmico, mas o SARS teve, ele se demonstra menos letal e menos patogênico. O que é um benefício para a gente, apesar de ser uma coisa nova, desconhecida, ainda assim ele se mantém dentro da normalidade, dentro do que é esperado para um vírus respiratório, inclusive menos letal de outros já conhecidos. Outro aspecto interessante em relação às outras doenças respiratórias é que ele tem um aspecto intermediário, né? Ele tem um grau de efetividade menor, né, em relação a outros vírus respiratórios, e tem um grau de letalidade intermediário também. Então ele está se comportando dentro de uma nova doença que se mantém dentro de um padrão. Isso é importante. Apesar dessa novidade, o que está se observando hoje é que ele tem um padrão, né? Ou seja, o sarampo, a polio é muito mais transmissível do que o novo coronavírus e ele é menos letal que o ebola, o próprio SARS. Então, isso traz um conforto para a gente, uma vez que a gente pensa sempre do que é novo ser sempre pior. O desconhecido traz isso para a gente. Outra coisa interessante, quando a gente compara com outras doenças letais no mundo como um todo, ele se tornou menos letal até hoje, né, mortes por dia, né, não é em número de casos, né, que é a tuberculose, o próprio HIV, que são outras pandemias mundiais. E ele não, eles têm um aspecto semelhante, ainda hoje, da dengue. Ou seja, com uma letalidade frequente, mas não tão elevada assim. O que traz novamente uma outra segurança para a gente. Entendeu? Então, baseado nessa segurança, a gente tem que tornar isso de maneira mais tranquila, porque as evidências não demonstram nada que é especulado. E a maioria das especulações ainda são muito maiores do que o que realmente está acontecendo. É claro que a visão médica é uma e a visão política é outra. Então, há uma discordância disso. Mas, mesmo assim, a gente já tem que ter um tempo
para entender melhor esse vírus e compreender como ele se comporta, e inclusive no nosso Brasil. Bem, o que leva muito alarde e uma coisa muito especulativa também é onde ele surgiu. Surgiu na China, um país que para todos nós aqui é uma coisa estranha, diferente, né? Não faz parte do nosso roteiro turístico, não faz parte do nosso roteiro social. E aí, a China, até pela questão política, ela tem muito questionamento em relação à veracidade dos fatos, à divulgação dos fatos, que é diferente do que é feito no Brasil, em toda a Europa e nos Estados Unidos. Além disso, ele se tornou um aspecto muito rápido, aquela doença surgida na China rapidamente tomou o mundo como um todo, né? Dia após dia a gente vê um novo país sendo contaminado, um novo território sendo acometido. Isso também levou a gente a sentir aquela coisa que era tão distante na China, em 2, 3 meses, está chegando até as nossas casas. Isso leva também a preocupação em outro motivo de alarde. Coisas que até então eram muito distantes, no próprio SARS se manteve uma pandemia, mas não chegou no Brasil com essa eficácia que chegou na China, e a gente se manteve distante desse modelo. Hoje não, a gente vê que está chegando ao nosso território de maneira muito rápida. E o mais interessante é que é uma doença que rapidamente tomou um aspecto pandêmico. E a pandemia, para a gente, pessoal, a gente pode ter vários significados para isso. A pandemia significa que é uma epidemia que acontece em vários continentes ao mesmo tempo. Ou seja, aqueles casos que superaram a normalidade em vários territórios. E quando a OMS libera esse pronunciamento em relação, no dia 11 desse mês, em relação à pandemia, isso impacta vários setores da sociedade, econômico, político e o da saúde também. A pandemia, a doença ganha uma nova conformação. Então, a doença que, apesar de estar se mantendo dentro do perfil das doenças respiratórias, ela tem um aspecto pandêmico, né? E o aspecto pandêmico, há necessidade de toda a sociedade, todas as esferas de governo, a terem medidas eficazes contra essa pandemia. Bem, e além da pandemia de saúde, é uma pandemia social, uma pandemia de conexão, uma pandemia moderna de internet, né? Onde as informações chegam mais rápido que a própria doença. As informações falsas se perpetuam, onde as inverdades tomam mais espaço pelo alarde, pelo pânico, do que as verdades. E a gente precisa combater. A gente hoje, que seja motivo da nossa conversa aqui, como profissional de saúde, evitar replicar esse tipo de informação. Porque isso está tendo muito problema. Os governos estão sendo pressionados a tomar decisões, os hospitais, os médicos, baseado a pura especulação. Então a gente precisa entender essa doença melhor. Eu não sei, né, se ela vai ser pior do que está se mostrando ou vai ser melhor. A gente não sabe disso, né? Que cada região tem umas peculiaridades. Mas, ainda assim, a gente está numa fase de muita inconsistência de informação para tomar decisão, replicar. Existe um estudo que 80% das pessoas que recebem notícias no WhatsApp, ele transmite essa notícia sem nem verificar, nem ler essa notícia. E isso que acontece com a saúde também. Beleza? Então, continuando, então a gente fica com esse aspecto. É uma novidade, e como toda novidade, gera dúvidas. Como toda novidade, gera alarde, gera necessidade de informação. Hoje a informação é uma coisa muito volátil, muito rápida e muito grande em todos os setores. Então, como é uma novidade, todo mundo busca informação. E muitas vezes sem verificar as fontes. E na área de saúde, o que leva a uma novidade, uma nova doença? A necessidade de tratamento, saber da infecção, saber do meu risco e ainda saber se tem cura. Enquanto as respostas não forem esclarecidas, ainda vai haver uma certa comoção, um certo pânico populacional. Continuando, bem, o que a gente tem de evidência, o que a gente sabe? O novo coronavírus, ele provoca uma síndrome respiratória, como a gripe e o resfriado, que a gente já conhece. A pessoa tem febre, tem tosse e uma dificuldade respiratória. Isso já é sabido e não é diferente da maioria dos nossos resfriados, certo? O que a gente sabe hoje é que ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias, mais ou menos isso, que também é comum à maioria dos resfriados e gripes que a gente tem acesso e a gente contamina anualmente. O que tem ainda uma dúvida, uma coisa meio velada, obscura, é em relação à transmissibilidade. A gente sabe hoje, tem evidências que ele começa a ser transmitido antes dos sintomas e pode se perpetuar depois dos sintomas, o que torna um problema, porque você não sabe como manejar as pessoas que estão sem sintomas. Mas mesmo assim, não há motivo para preocupação. Bem, então diante das pessoas sintomáticas, a gente tem dois grupos. As pessoas que realmente diagnosticaram a doença,
Esse diagnóstico, pessoal, ainda está sendo uma busca incessante para isso. Todo mundo me pergunta, eu quero testar, eu quero testar. As pessoas, e às vezes nem sabem o custo ou o impacto disso. Mas, na verdade, a gente precisa ter os contactantes, as pessoas potencialmente infectadas e as pessoas diagnosticadas. Mas a gente considera esse grupo como um só, os grupos sintomáticos. Esse grupo sintomático, né, diante de um resfriado comum, diante de uma gripe comum, diante de sintomas conhecidos, né, todos aqui já tivemos febre, tivemos tosse, então isso não é fora do nosso conhecimento, né? Diante disso, a gente precisa fazer 4 coisas: uma dieta, hidratação, analgésicos e antitérmicos, com orientação médica, é claro. E o mais importante, como qualquer resfriado, repouso. Isso tem que ser feito. E aí, é a nossa primeira dúvida, um termo que foi falado, né, e as pessoas não tinham nem conhecimento: isolamento. Né? O repouso é isolado, não é isolado? Bem, a gente tem sim a indicação de isolamento. Os sintomáticos, para qualquer doença infecciosa, ele deve evitar o convívio social, deve evitar as atividades laborais, deve evitar o contato com pessoas doentes, deve evitar frequentar hospitais, deve evitar... Por quê? A pessoa sintomática, ela é potencialmente transmissora da doença. Então, isso deve ser feito assim. É claro que esse isolamento, nesse primeiro momento, não é hospitalar, é domiciliar e voluntário. A pessoa tem que entender não a sua individualidade, tem que entender a sua importância coletiva, né? E doença infecciosa tem esse aspecto. O sintomático, ele pode não estar com coronavírus, mas pode transmitir outras doenças respiratórias e até mesmo infecciosas como um todo. Bem, e para esse isolamento voluntário domiciliar, isso aqui é um padrão que a gente acompanha em São Paulo, não é a determinação, ainda há muito desencontro nas informações, né, dos governos, de forma geral, a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e Federal, não há um consenso, há muito desencontro em relação a isso, mas a orientação dos médicos, de forma geral, dos consensos da infectologia, orientam dessa maneira. Esse isolamento, uma vez que a pessoa é um potencial transmissor do coronavírus, é domiciliar e não é por proximidade. Ele tem que ter um vínculo com o sistema de saúde. Esse vínculo pode ser por telefone, certo? Não pessoal. E aí é o grande problema. É preciso que as unidades de saúde se organizem a fim de capilarizar esse modelo de informação, onde tem que ter pessoas, não só o médico, todo o serviço de saúde em contato com o paciente, porque o que demonstra o pânico, né, e a demanda da população pela saúde é a falta de contato, é a falta de acolhimento em todas as doenças, né? Tem que estar acolhida, tem que estar diariamente em contato com aquele paciente, onde vão ser feitas informações básicas, nada muito complexo, como é que o senhor está se sentindo hoje, se alimentou, teve febre, está usando o medicamento adequadamente, está com falta de ar. E diante dessa monitorização, né, a pessoa vai ter orientações em relação ao medicamento, aos sintomas, aonde buscar o serviço de saúde, ao que não fazer. Isso tem que ser feito diariamente. É o nosso modelo, né, de perfeição. Então, cada unidade, cada serviço médico, cada hospital, cada médico privado, né, cada atenção primária deve montar um modelo de acolhimento à distância desse paciente, né, durante esse período de isolamento sintomático. E aí, diante disso, a gente vai ter um grupo que está assintomático. Hoje, nesse momento, o grupo assintomático, a recomendação dele é ter a sua vida corriqueira, cotidiana, atividades laborais, com exceção para idosos, né? A pessoa tem que manter, enquanto a gente tem esse espaço, né, coletivo, como hoje, a gente tem que aproveitar para divulgar informações verídicas. E esse grupo, né, ele vai manter a atividade com, no caso ali, que a gente está, o distanciamento social e a etiqueta respiratória sendo mantida, onde a pessoa não vai tossir nas mãos, vai evitar abraçar, evitar beijar e evitar conglomerados, né? Não é só evitar o trabalho, evitar festas, evitar eventos esportivos, né? E de forma geral, está tendo essa compreensão na sociedade, está tendo tudo um cancelamento, evitar congressos, evitar transporte público, preferir andar, como essa foto aqui. Aí a máscara ali que deixa a gente dúvida. A máscara não é uma obrigação aqui no Brasil, a utilização dela, né? As pessoas não precisam usar, só profissionais de saúde, ok? Então a pessoa pode usar uma questão de etiqueta. Hoje a incorporação nisso no Brasil leva muito a estigma, mas é um hábito asiático, né? A pessoa que tosse, ela usa a máscara.
é uma educação, é uma etiqueta, e a gente está incorporando isso. Tomara que seja incorporado de maneira horizontal daqui para frente. Então, o assintomático ainda não tem nenhuma recomendação. Bem, e aí nós temos o sintomático. Daquele grupo que a gente falou, que está monitorado em domicílio, 10% em torno disso, ele vai evoluir os sintomas. E a gravidade nada mais é que o agravamento daqueles sintomas iniciais que eu falei, né? Que vai combinar com a pneumonia. A persistência da febre, com a elevação, a tosse mais frequente, a falta de ar, e ainda pode ocorrer sintomas gastrointestinais, né? O coronavírus também é um vírus que acomete o sistema gastrointestinal. Então, o quadro gastrointestinal pode ser percebido nesse momento. E aí sim, essa pessoa, através do contato, vai ser orientada a buscar um serviço de saúde. Isso que é o grande, a nossa grande entrave, é nosso grande gargalo. É como orientar a quem buscar essa pessoa, que médico vai acolher, que serviço vai acolher, mesmo porque essa pessoa, né, potencialmente infectada vai transmitir essa doença. Como é que ela vai se dirigir ao serviço de saúde? Ela vai de ônibus? Vai de trem? Ela vai andando? Quem vai buscar ela? Onde ela vai se dirigir? Ela vai ter contato com outros doentes? Então tudo isso não está muito claro, mas a gente precisa estabelecer esse critério, né? Eu acompanho alguns pacientes que estão nesse quadro assintomático, mas estão domiciliados. E eu tento orientar ele e estou tentando contactar quem vai receber esses pacientes. Então, é minha maneira de trabalhar com o coronavírus. Eu não tenho mãos para muitos pacientes, mas quem está comigo eu estou tentando fazer dessa maneira. Ok? E aí, nosso primeiro entrave, como falei a vocês, eles vão se dirigir para onde? Né? Há uma tendência em achar que nossa região, nossa cidade é pior do que tudo. Né? Então, esse jornal médico aqui de notícias, ele publicou essa notícia que eu achei muito interessante. Né? Ele fazia uma comparação. Né? A Itália hoje é os Estados Unidos amanhã. E fez uma descrição direta que, tanto na Itália, que tem um modelo público de saúde, quanto nos Estados Unidos, não teria leitos para esse grupo que potencialmente ficaria doente. Apenas 10%? Sim, mas impactaria em todos os setores. A gente não teria como internar esses pacientes, acolher esses pacientes. E aí tem um medo inerente a isso. Se eu ficar doente, para onde eu vou, onde eu vou ficar? E está tendo essa divulgação. E não diferente de Juiz de Fora, o Brasil, vai acontecer a mesma coisa. São Paulo já tem esse alerta. Ok, se todo mundo que está ficando doente ficar doente, onde é que a gente vai colocar essas pessoas? Então, numa realidade de Juiz de Fora. Então, para isso, a gente tem que pensar no modelo organizado de busca e atendimento médico. Né? Esse modelo organizado vai impedir que pessoas que não precisem ocupem espaço de pessoas que necessitem. Mesmo porque a gente sabe que, além do coronavírus, outras doenças acontecem corriqueiramente, diariamente. Acidentes automobilísticos, por exemplo, pessoas com pneumonia, né? Câncer. Então, essa demanda existe, primariamente. Então, o coronavírus vai agregar, vai impactar mais busca a sistema de saúde. Bem, desses 10% que vão ficar doentes, vão precisar de sistema de saúde, 5% vai precisar de unidade de terapia intensiva, são os casos graves. E esses casos estão associados à mortalidade. Como falei com vocês anteriormente, esses casos graves são os idosos e pessoas que têm comorbidade. Idosos com comorbidade, basicamente esse grupo, né, está se revelando o que tem mais associação à letalidade da doença. E, novamente, não diferente das outras doenças respiratórias que a gente atende na nossa rotina em unidade de terapia intensiva. Bem, isso é fundamental. E como está descrito aqui, as complicações do Covid-19 não são diferentes a uma insuficiência respiratória aguda, né? Uma angústia respiratória, onde o paciente vai evoluir para uma pneumonia, com infecção bacteriana secundária, um quadro séptico, uma falência renal e potencialmente virar óbito. A sepse é a doença que mais mata no mundo, né? E se o coronavírus agregar um quadro de sepse, provavelmente aí está especificado a causa de mortalidade dele, que não é diferente do que a gente já conhece. Não é diferente por vários motivos, né? O aspecto de imagem radiográfica é semelhante a uma angústia respiratória. Essas imagens são da China, né? São nossas evidências atuais, né? Mostrando lá um infiltrado com opacidade bilateral, sem derrame, aqui no caso consolidações difusas, né? E ainda o aspecto de vidro fosco. Isso é comum a outras síndromes respiratórias, não é diferente. Mas ele está se mostrando pronunciadamente, né, causando essas alterações. E aí sim é a gravidade e a causa de emergência e de alarde nossa, né? Porque esse paciente necessariamente vai precisar
de suporte ventilatório. E aí sim é o nosso gargalo. A gente precisa fornecer a esse paciente um suporte ventilatório, unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica. E onde vocês vão que vai ter esse leito disponível esperando esse paciente? Em hipótese alguma. Tanto unidades privadas como públicas, elas vivem na sobrecarga de demanda. Bem, e como falei disso tudo, a gente tem uma doença que inicialmente é simples, mas 10% complica e 5% precisa de terapia intensiva. Isso impacta no financeiro. E aí sim a gente tem uma discussão, uma dicotomia em relação às políticas públicas e os profissionais de saúde. Em tese, os profissionais de saúde eles querem o melhor para o seu trabalho e para o paciente. A política também quer o melhor. Mas o impacto econômico é muito grave, porque a gente sabe que hoje as demandas da Secretaria de Saúde são as mais caras de todo o município. E qualquer mudança nessa conformação financeira impacta em toda a sociedade, desde o transporte público até as escolas. Então a gente precisa entender que isso tem que ser organizado, para que não seja um impacto desnecessário aos programas de saúde. Né? E todo dia, né, a gente ouve no noticiário, a mídia falando que há um desencontro, uma desorganização, uma dissincronia entre os serviços públicos de saúde, onde ninguém estabelece uma política real para todos os setores. Né? E é interessante que os municípios eles acabam não se organizando por se acharem município, mas todo município, menor que seja, tem que ter seu programa de saúde funcionando para aquela população específica, que com certeza a população de municípios menores é diferente das demandas da população de municípios maiores e de estados também, que está toda uma dinâmica populacional diferente. Isso é interessante, porque diante dessas peculiaridades municipais, a gente sabe que o coronavírus pode se comportar como uma doença social, onde a pessoa mais desfavorecida, ela pode ter dificuldade de acesso à saúde e dificuldade de se afastar do trabalho. Ela vai continuar trabalhando, ela não pode perder seu emprego. E essa pessoa vai sofrer mais, mesmo porque ela já mora em situação de vulnerabilidade social, onde são várias pessoas em pequenos espaços territoriais. E aí sim as doenças se disseminam muito fácil. Bem, não só na saúde, né, o coronavírus está mostrando uma doença, né, de importância econômica em todos os setores. Aqui são prejuízos no turismo, né, já estão estimativa de 7 bilhões de dólares, em eventos no mundo todo, 5 bilhões. Companhias aéreas estão extremamente preocupadas, né, porque elas empregam muitas pessoas, direta e indiretamente, né, e elas dão um prejuízo, né, estimado de 113 bilhões de dólares. Né? Isso, em toda a escala social e econômica e de saúde também, impacta. Então, a doença que inicialmente tinha um aspecto simplesmente de saúde, não, ela está se mostrando uma coisa de uma doença mundial, de forma geral. E ainda, a gente não pode deixar de falar, empresas brasileiras já sentem falta de componentes eletrônicos, de produção de equipamentos, né, eletrônicos, né, eletrodomésticos. Por quê? A gente sabe que quase na totalidade desses equipamentos vem da Ásia, China e Japão. Então está tendo uma dificuldade na produção desses elementos e também está tendo um déficit na produção de produtos eletrônicos. Bem, nesse desenho, ainda assim, o que fica para a gente? Né? A gente sabe que o Brasil tem um atraso de 3 semanas em relação aos Estados Unidos, talvez 1 mês e meio da Europa e 3 meses da China em relação ao problema da doença. Então, ainda assim, a gente precisa reforçar as medidas preventivas. Ainda é o momento de reforçar. Não que essa medida preventiva seja, né, estanque só nesse momento. Não, que ela se perpetue. E aí sim, quando a gente fala em profissional de saúde e na sociedade como um todo, a higiene é a responsabilidade do indivíduo para com a sociedade. Né? A gente se coloca como profissional de saúde, mas também como cidadão. A gente tem que valorizar isso. E hoje, o que se sabe, o que previne, né, esse novo coronavírus, são a etiqueta respiratória, que está sendo incorporada aqui no Brasil, né, as crianças estão fazendo isso já, e que a gente faça também, né, que é tossir no braço, não tossir nas mãos. Né, o contato entre pessoas, evitar aperto de mão, evitar o abraço, evitar o beijo. Né? Contato com utensílios, a gente sabe que nossa dinâmica, a gente manipula utensílios o tempo todo, e esses utensílios são contaminados potencialmente transmissores do coronavírus. Né? Há uma lacuna aí em relação ao tempo de viabilidade desse coronavírus nas superfícies. Né? O mais moderno fala em torno de 4 horas, mas tem estudos que falam uma variação até 24 horas. Então, a gente não vai se deter esse tempo e sim manter esse utensílio descontaminado o tempo todo. E outra recomendação que é novidade para a gente é evitar comer carne de animal silvestre ou produto animal não inspecionado, né, pitoresco. Porque aí sim, como ainda há uma lacuna como esse vírus
chegou ao homem, a gente tem isso como uma evidência que veio de um animal silvestre, potencialmente um morcego. Então, é claro que no Brasil não há um hábito de comer morcego, mas a gente pode entender que dentro da natureza o morcego pode contaminar outras espécies. E aí sim, alguns vírus, não só o coronavírus, chegar à população como um todo. Bem, e reforçando mais que tudo, lavar as mãos. Lavar as mãos é um hábito de higiene que tem que ser perpetuado no dia a dia. É uma lavagem mais efusiva, que pode demorar até 1 minuto. E tem que ser lavado muito bem. E o mais interessante é que esse vírus mostrou muito sensível aos produtos de limpeza tradicionais. Né? O sabão líquido, o álcool 70, álcool oxigenado e hipoclorito. Isso tudo funciona muito bem para eliminar e inativar o coronavírus. Certo? O que está fora disso é em verdade. Né? O álcool 70 é excelente. Ah, mas o sabão também é muito bom. O álcool 70 tem a facilidade de você transportar e fazer higiene em qualquer lugar, né? Sem uma bica, sem uma torneira. Então é muito importante valorizar o álcool gel. E os antissépticos domiciliares também são muito efetivos para a descontaminação do coronavírus. Bem, e aí, em relação também à doença, as outras especulações e perguntas que surgem é o tratamento e a vacina, né? A prevenção definitiva ao coronavírus. Bem, aí sim a gente tem duas respostas ruins. A gente não tem nem vacina, nem tratamento específico ao coronavírus. Né? Em relação à vacina, o Ministério vai antecipar a campanha vacinal da influenza, da gripe. Por quê? Vai tirar mais um fator de adoecimento da população. Não que aquela vacina vai proteger do coronavírus, que fique bem claro isso. Mas você protegendo a população, e hoje em dia os profissionais de saúde e idosos são os prioritários, né? Foi a última informação do Ministério da Saúde. Então, você vai impedir que idosos adoeçam de gripe. E se não adoecer de gripe, é menos um fator causal e que pode impactar no problema de saúde. E os médicos profissionais de saúde, eles sim estão em contato com doentes o tempo todo, então é necessário que eles também estejam vacinados. Certo? Mas em relação à vacina, a gente não tem nada, a OMS tem nota falando que não é possível nas próximas semanas ou para essa pandemia ter vacina efetiva no mercado, disponível. Mas existem grupos no mundo, né, esses laboratórios aqui, no caso, aqui é a Universidade de Queensland, que é na Austrália, e esse grupo SNB é um grupo espanhol que estuda a vacina de coronavírus há muitos anos, acredito que há mais de 5 anos, desde o SARS eles estudam esses vírus e ainda não tem nada, né, efetivo no mercado. Né? Os laboratórios liberam, alguns já estão em fase clínica de estudos, mas nada que a gente entenda que vai chegar para a gente aqui no Brasil tão cedo. Certo? Em relação ao tratamento, também não tem nada. O tratamento de viroses é muito complicado. A gente sabe que na prática existem poucas evidências de tratamento eficaz contra viroses, a não ser antirretrovirais contra o HIV. E por isso, né, os medicamentos, no caso, o medicamento que está sendo reciclado para o tratamento de coronavírus é estudos com lopinavir, que seria um antirretroviral que no Brasil já não se usa mais devido aos efeitos colaterais, né, e outras evidências, mas ele poderia ser um potencial tratamento para o coronavírus, mas ainda assim, além do oseltamivir, né, que é o Tamiflu, é o medicamento que usa para a gripe, além disso o interferon B, que é antiviral, né, antigo, usado para hepatite, e a cloroquina, que é o diferente aqui, que é um antimalárico. Ele também poderia ser potencialmente eficaz no controle do coronavírus. Mas o que tem de evidência é que o mais promissor seria o Remdesivir, né, que seria o antiviral mais eficaz para o controle. Mas onde se estuda esse vírus, são os estudos nos Estados Unidos, eles têm um problema igual ao Brasil em relação à utilização de medicamentos na população, que as etapas de teste clínico, de aprovação, são mais demoradas, né? Onde só se pode usar um medicamento quando tem evidência de função na população humana. Então isso leva um atraso. Mas existem estudos, né, acontecendo na Europa e na Ásia, que eles estão mais rápido da descoberta até a utilização deles, uma vez que os trâmites são diferenciados. Então a gente também entende que o tratamento não vai chegar para essa pandemia ainda no Brasil. Então a gente tem o quê? Acreditar na cura, né? E como a gente tende a falar sempre do que é ruim, do alarde, do pânico, né? O coronavírus, novamente falando, ele demonstrou que as pessoas elas curam mais do que adoecem. Né? A gente tem, parece que 13 vezes mais pacientes
ficam curados do que ficam realmente doentes. Então, esse comportamento nos traz uma segurança, nos traz um conforto, e os dados mostram isso, né? Que as pessoas, na maioria delas, se curam do que as pessoas que falecem. E isso se chama de cura espontânea, onde a gente entende que ainda assim, apesar de novo, né, o organismo humano, o nosso sistema imunológico é capaz de controlar essa infecção e eliminar esse vírus. Então a gente ainda traz esse potencial de conforto, onde apesar das evidências serem obscuras, né, a gente pode trabalhar com evidências mais ruins ou outras melhores, mas entendemos que o que está se mostrando é que a cura está baseada na resposta do próprio indivíduo. Então, a fim de terminar essa nossa conversa, o que me perguntam o tempo todo, né, como para outros médicos também, o que você acha? É grave, não é grave? Em todas as nossas rodas de convívio, familiares, de trabalho, né, os colegas. Na verdade, devido às evidências, eu fico com essa frase que eu acho que é a mais interessante, né? O que me preocupa na saúde, como profissional de saúde que trabalha na porta de atendimento, trabalha em unidade fechada, trabalha em consultório, né? O que me preocupa, eu trabalho com imunossuprimido, o que me preocupa não é uma doença nova que não se conhece, né? O que me preocupa é qualquer doença que impacte o serviço de saúde, qualquer doença que leve uma demanda superior à nossa capacidade de resolver. Isso sim, né, impede que pessoas que precisem recebam o atendimento adequado e suficiente para aquela demanda. Então a gente tem que pensar assim, como profissional de saúde, se a gente escolheu a nossa área, a gente vai estar diante de doença na nossa vida. O tempo todo a gente vai se deparar com novas e velhas doenças, né? Doenças que já eram esquecidas, doenças recicladas e doenças novas. Mas aí sim a gente se preocupa porque aquela doença potencialmente aumenta o número de demanda. E isso que me preocupa, realmente é isso que me preocupa. De forma geral, obrigado a todos, obrigado nas redes sociais, quem acompanhou nossa palestra, espero ter sido proveitoso e útil